Para finalizar, queria deixar claro aqui uma ideia no mínimo sedutora. Ela não está respaldada sobre a alcunha da verdade absoluta, mas não deixa de ser mais um ponto intrigante. Tendo em vista todo o exposto neste capítulo, é interessante notar que em toda a engrenagem da evolução e do progresso existe o agente do acaso. Se faz necessário pela própria dinâmica de como tudo funciona. Se não existisse essa mecânica de desordem e incerteza, nem mesmo a moral existiria. Se tudo já fosse programado desde o início para ser e funcionar como descrito em um roteiro, a necessidade de evolução e progresso morreriam. Se as coisas, seres vivos e ideias, nascessem perfeitas, muito do que notamos hoje simplesmente não existiriam. Para começar, essa necessidade universal de constante mudança, sendo moral ou amoral, seria nula. A diversidade seria outro fator que estaria com os seus dias contados. Ou pelo menos seria muito diferente do observado se o mundo fosse pré-fixado. A vida parece tatear o seu meio e dele criar sem amarras. Para criar sem amarras, a força do acaso e da desordem parecem fazer um excelente trabalho. Com isso em mente, comecei a pensar se não seria o nosso ponto de vista míope sobre as forças do universo que nos confundem até hoje, levando a essa briga sem sentido entre o mundo materialista e espiritual. Será que essa casualidade que a ciência explora tão efusivamente para criar suas mais variadas teorias não seja apenas uma pequena peça de algo mais complexo? Ou melhor, será possível que esta aleatoriedade que observamos em nossa realidade material seja aparente apenas aos nossos olhos? Isso me fez lembrar do princípio hermético da causa e efeito, onde é afirmado que toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa, tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém, nada escapa à lei. Se existe a remota possibilidade da ordem se utilizar da desordem como ferramenta para criar os contrastes tão necessários para a nossa evolução, como elucidado anteriormente, será que ela é realmente desordenada ou é apenas fruto de um sistema ordenado e que aos nossos olhos é apenas uma eventualidade ilusória? Vou além. Será pertinentemente crível que o caos e a randomicidade possam ser consideradas agentes inteligentes de criação? Não lhe parece um tanto fantasioso acreditar que a desordem pode ser considerada uma força criadora de informação ordenada, sendo um contraponto aos que acreditam que Deus ou uma inteligência suprema é um delírio fantasioso? Tendo em vista a nossa breve história, existe a possibilidade real de estarmos sendo iludidos, o que para mim faz muito sentido. A ciência, com razão, afirma que o acaso existe e que seria ela o agente principal da evolução das espécies e de tudo o que há. Ou seja, não existem regras e nem organizador por trás das coisas. A natureza amoral varre do planeta toda a vida que não se adapta. Temos amostras suficientes para enxergar essa ação não inteligente. Temos evidências fortes que respaldam tudo isso. E saindo do campo científico, nós mesmos, homens comuns, conseguimos observar esse caos sem sentido em nosso entorno. Ela não se esconde aos nossos olhos. E ao mesmo tempo, fica claro para mim que quanto mais contrastes existem em nossa realidade como um todo, maior será a nossa consciência. Cada ser vivo que descobrimos ou tecnologia que aparece, inevitavelmente expande nossa consciência. Passamos a conhecer algo novo, adquirimos mais informação, expandimos nossa mente, nossa consciência. Ao notarmos, por exemplo,
que a moral humana muda de tempos em tempos, não sendo algo estático, podemos entender que isso é obra de uma mente que expande, que conhece mais, que observa mudanças e precisa constantemente se adaptar às coisas novas que vão surgindo. Nossa moral nunca foi e nunca será algo para se colocar em tábuas de pedras como leis divinas impostas aos homens. Elas se adaptam, elas mudam. E a fonte para isso é a nossa constante expansão de consciência derivada das mudanças sociais, tecnológicas, políticas, ambientais, entre tantas outras. É como se existisse uma força maior, oculta, que se utiliza do caos, da desordem, para gerar mais ordem em nossas cabeças, para gerar mais sentido, seja ele qual for. O universo me parece uma grande mente, uma grande consciência em constante expansão. O grande sábio budista Zen e filósofo britânico-americano Alan Watts uma vez disse que nós somos apenas uma abertura através da qual o universo está olhando e procurando a si mesmo. O contraste me parece uma grande lei universal, pois a vemos em tudo e todo o tempo. Em um universo dual, ou seja, com polaridades, calor e frio, alto e baixo e por aí vai, é inegável, pelo menos para mim, que esses contrastes criam subprodutos não triviais, e um deles seria a expansão de nossas mentes. Teilhard de Chardin, assim como outros pensadores, fizeram uma enorme contribuição ao mundo ao mostrar outros pontos de vista sobre questões que são quase tratadas como dogmas científicos. Pode não ser uma obra que traga a verdade absoluta das coisas, e acredito que não era essa a intenção, mas compartilho da ideia deste livre pensar racional e que traz à luz uma ideia fascinante. Platão, por exemplo, acreditava que a humanidade como um todo caminhava em direção à sabedoria. De certa forma, é uma ideia muito parecida com a do paleontólogo francês. Outro pensador brilhante que esbarrou literalmente e experimentalmente em tudo que Teilhard de Chardin observou como cientista foi Goethe. O método de observação científica de Johann Wolfgang von Goethe se diferenciava bastante dos métodos científicos em uma questão crucial. Neste método de observação dos fenômenos, existe o ponto de vista subjetivo do observador. Isso para a ciência é altamente contraditório e foge totalmente do escopo do que é de fato ciência. Porém, ao deixarmos de lado esse tipo de experiência, acabamos inegavelmente enxergando apenas meias verdades de tudo o que é observado. Afinal, o olhar subjetivo está lá e pertence também à realidade do objeto observado, tanto quanto a coleta minuciosa de dados. E por que isso é fundamental? Digamos que existem questões inerentes a qualquer objeto que está sendo observado e que não podem ser traduzidas em números, métodos ou anotações precisas para um completo método científico, mas que sabemos e sentimos que é verdadeiro por conta de toda uma experiência própria de contemplação e reflexão. Nossos sentidos básicos são portais por onde o mundo nos impressiona e por mais que possamos acreditar que isso tudo no fundo não passe de uma ilusão sensorial, no conceito de Maya, ou da grande ilusão que constituiria a natureza do universo para o hinduísmo, ela não deixa de ser real e de certa forma molda nossas impressões. Para ficar mais claro, faço ao leitor uma pergunta. O que faz da banana uma banana? Essa pergunta é importante para resumir toda a abordagem de Teilhard de Chardin e dos diversos pensadores que se debruçaram sobre a evolução das espécies com um olhar certamente goetheano. Assim como a pergunta da banana, podemos nos questionar sobre qualquer outro objeto. Por exemplo, o que faz do cerrado o cerrado brasileiro que conhecemos? Ou melhor,
o que faz o Cerrado, que é um bioma savana, ser tão diferente das savanas africanas? É claro que as respostas a estas perguntas podem aparecer de diversas maneiras, inclusive cientificamente, como por exemplo, a banana é uma banana quando observamos tais e tais componentes químicos, além de observar que este fruto contém semente não fecundadas, etc. Ou então, o cerrado é um bioma de tais e tais aspectos, com características e componentes nos solos distribuídos de tais formas, etc. A compreensão científica é notada nestas respostas e é igualmente importante para nós. Mas temos de convir que ao explicarmos uma banana ou um bioma como o cerrado, existem outras características que nós, como observadores do fenômeno, temos condições de perceber e contemplar com os nossos próprios olhos e principalmente com o pensamento individual e que são tão subjetivas que se torna impossível transcrevê-las em dados e números. Um típico pôr do sol ou um cheiro específico do cerrado pode ser uma experiência observada por todos que vivem naquela região e que podem ser igualmente utilizadas para descrever aquele bioma. Essas experiências e observações não deixam de ser verdade só porque a ciência não conseguiu incluí-las em seus métodos. Foi então que Goethe começou a se perguntar sobre a inteireza das coisas. Note, caro ouvinte, que inteireza é diferente de totalidade, que é a mera somatória das partes do objeto que está sendo observado. A inteireza é o conjunto de tudo o que é observado, sentido e contemplado, assim como seus conceitos e ideias, que também podem vir de dados e teorias científicas. É basicamente tudo o que sabemos sobre aquele objeto na perspectiva humana, e não somente nas análises em laboratórios ou máquinas que medem coisas entre nós e o objeto. Ao nos perguntarmos qual é a bananeza de uma banana, entrará nessa discussão questões subjetivas como aromas, gostos e até mesmo experiências suas do observador com relação à banana. Verifica-se um contexto por trás e que faz uma enorme diferença ao se analisar o objeto em questão. É neste ponto que voltamos a Teilhard e sua obra sobre a evolução e a consciência. Não sei se o francês se perguntou exatamente sobre a questão que quero expor aqui, mas com certeza conseguimos identificar em sua obra que ele seguiu um caminho muito parecido com o goetheano para desenvolver sua obra magistral. Qual seria a inteireza da evolução das espécies ao observarmos todo o seu complexo processo? Essa pergunta me parece crucial para resumir tudo o que foi dito até agora com relação a esta visão sobre a evolução e a obra de Teilhard de Chardin. Acredito que uma das respostas seria exatamente a consciência. Não creio que ela seja a única chave desta inteireza, mas é uma das mais salientes ao meu ver. O que sobrepuja a evolução para ser o que é, observado hoje, é a consciência de fato. Como disse o australiano filósofo da ciência e escritor Peter Godfrey Smith, em sua brilhante e fantástica obra Outras Mentes, no Cambriano, cada animal torna-se parte importante do ambiente dos outros. Esse entrelaçamento de vida e suas consequências evolucionárias se devem ao comportamento e aos mecanismos que o controlam. A partir desse ponto, a mente passa a evoluir em resposta a outras mentes. O biólogo Andrew Perker afirmou que a invenção dos olhos foi o evento decisivo do Cambriano. Outros desenvolveram teses mais amplas, mas no mesmo espírito. Como afirmaram o paleontólogo Roy Plotnick e seus colegas, o resultado dessa abertura sensorial foi uma revolução cambriana de informação. Com o influxo de informação sensorial, vem a necessidade de um processo interno complexo.
Quando se sabe mais, as decisões para sobreviver ficam mais complicadas. Perceba, caro ouvinte, que o que diz Godfrey Smith se aplica à consciência de todas essas espécies, por mais que ainda estejam no campo do mundo instintivo. É inegável que os contrastes criados pelas informações sensoriais criaram impulsos para a mudança dos corpos que se adaptaram a todo esse novo influxo de informação. Em uma visão goetheana, podemos observar que por dentro de toda a inteireza da evolução existe uma força indiscutível da mente e principalmente da consciência dos seres de se expandir cada vez mais. Minhas indagações sobre toda a existência permeiam a consciência. Acredito que assim como o universo é mental, primeiro princípio hermético, muitas das respostas estejam diretamente associadas à nossa sapiência, e mais exclusivamente à consciência de uma maneira muito mais abrangente do que somente a consciência humana em si. Se toda a existência fosse feita por um Criador sem que existisse o mecanismo do caos e da aleatoriedade, tudo já nasceria em sua máxima perfeição e potência. E nessas condições, o contraste seria inexistente e tudo permaneceria estático, sem mudanças. A vida não vivenciaria contradições, e com isso seríamos perfeitos em criação e estagnados em consciência. E é justamente o oposto o que observamos em todo o universo. Tudo se move, tudo se transforma sem nem mesmo conhecer seu destino final, e se existe um, afinal. É preciso que a Mãe Natureza, que tudo cria, seja palco de guerras e disputas por território, que escancare a fome e a luta pela sobrevivência, que imponha os percalços da vida e que seja de conhecimento de todos que a violência, a imperfeição e a morte existam para que seja criado as polaridades que conscientizam toda a vida até o homem no seu mais alto grau de sapiência. E como resultado de tudo isso, que nós, seres humanos, almejamos a paz, a perfeição, a liberdade, a fraternidade, as virtudes e principalmente o amor. A aleatoriedade é necessária para a vida consciente. A única questão é que o acaso me parece mais uma ferramenta do que propriamente o ferramenteiro de toda a existência. A pergunta que me veio à mente logo depois de tudo isso é a do porquê existe essa força irresistível de criar diversidade e contraste e que acaba consequentemente ampliando nossa consciência. Para que serve tudo isso? E por que é assim? Esta é uma resposta que sai muito do meu alcance de compreensão como homem, mas ela vale como ponto de reflexão. O que noto é que quanto mais o homem expande sua mente, melhor ele se torna. Por exemplo, é preciso saber que existiu a escravidão em nossa história para não voltarmos a cometer essa atrocidade com nossos irmãos. É preciso entender a dor da perda para desenvolvermos a empatia. Queira ou não, a diversidade e o contraste melhoram o homem. E temos muitos exemplos para acreditar nisso. Claro que ainda enfrentamos miséria, fome e pobreza no mundo, mas não deixo de pensar que quando essas questões forem aprofundadas em nossas mentes, iremos fazer de tudo para mudar essa situação. Não temos ainda esse nível de consciência do real significado sobre a miséria e a fome e seu impacto em um indivíduo ou na sociedade, pois nos falta empatia e outras virtudes que ainda são rudimentares entre nós. Quando surge um único indivíduo no grande coletivo humano, trazendo consigo valores e sabedoria, ele acaba expondo a mediocridade do restante pela simples existência do contraste.
consciência é considerada a voz mais poderosa da vida interior. É a mais sagrada das possessões, inviolável ao mundo externo. Quando a consciência fala, todas as outras vozes se calam. Rudolf Steiner.